com as palmas, com a sua voz, porque o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. E nós sabemos bem que os verdadeiros adoradores não são aqueles que cantam bem, que tocam bem, que fazem algo muito bem, mas são aqueles que têm a sua vida diante do Senhor e que vivem para a glória dele. O Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Que bom estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, nessa igreja querida. Pastor Donizete, obrigado pelo convite, obrigado aos irmãos que já tiveram paciência de ter aula comigo. Tem como ligar aí, filho, o projetor? Tem como ligar o slide? Eu deixei já tudo certinho aqui, liga aqui para mim, para eu acompanhar também aqui, para dar tudo certo. Enquanto a gente está conversando aqui, né? Gente, que bom estar aqui. Quem está feliz de estar aqui? Levante a mão. Eu também. É o melhor lugar para você estar, é o melhor lugar para estar, que é na casa do Senhor. E nessa noite, o pastor falou o seguinte, falou, olha, o lugar que o pastor vai, eu não vou. Pelo menos até onde que ele saiba, até onde nós saiba, né, pastor? Né? Mas eu quero convidar todos vocês aí nesse lugar. Porque nesse lugar, os nossos irmãos cristãos, que estão lá, e que daqui uma semana eu vou para lá, né? Tem como ligar aqui também, para dar acesso aqui. E esses nossos irmãos cristãos que estão lá nesse lugar, eles recebem uma carta, um envelope. E dentro desse envelope, eles recebem uma bala. E nessa bala, eles têm a seguinte orientação. Mais que orientação, uma decisão, né? Você tem 48 horas para você sair da sua casa, com a sua família, com tudo aquilo que você tem, e em 48 horas você tem que sair. Pastor, e se não sair? O que acontece? Qual que é a situação? Bom, então aí eles entram, acabam matando o chefe da família, depois de matar o chefe da família, eles também acabam matando a mulher, a estupram a filha, e se for filho, ele vai fazer parte do Estado Islâmico agora. Essas crianças que vocês viram aqui agora, né? Todas elas que vocês viram, muitas desses meninos já são assim, fazer uma lavagem cerebral na cabecinha deles, né? Para eles poderem fazer parte do Estado Islâmico. E eu quero convidar você nessa noite para ir comigo. Porque eu não vou sozinho no lugar desse, gente, sabe? Não dá para ir no lugar sozinho desse, então eu tenho que ir com a igreja. Vocês vão comigo? Quem vai comigo, fique sentado. Muito obrigado, todos vocês vão, né? Então vocês nem reagiram, porque eu sei, o pastor passou o endereço, telefone de vocês. Se você ver uma carta, e eu vou estar lá e falar assim, vai na casa deles e pega esse daí também, né? E você, estou brincando, né, gente? Não é isso. A ideia é que você esteja com a gente, porque não existe a possibilidade de você fazer qualquer trabalho missionário se eu e você, nós não estivermos juntos como igreja. É que tem assim a seguinte expectativa, né? Ah, pastor, existe uma igreja livre, que é a nossa, e existe uma igreja perseguida. Já ouviram falar igreja perseguida? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, você começa a tirar um pouco da sua cabeça que existe uma igreja perseguida. Só existe uma única igreja que é de Cristo. E eu e você fazemos parte dela.
é que a gente às vezes divide de maneira didática, e eu vou ter que falar desse país hoje para você, que esse é o segundo país mais perseguido por causa do evangelho, então eu vou ter que usar esses termos assim, né? Igreja perseguida, vou ter que falar isso, mas na sua cabeça, quando vou sair desse templo aqui, você fala o seguinte: pastor, eu entendi sim, que não existe, na verdade, apenas duas igrejas, existe apenas uma, e eu e você fazemos parte. E nessa noite, o meu compromisso, a minha responsabilidade é fazer o quê? É apresentar para você um pouco desses nossos irmãos da igreja perseguida. Está dando certo aqui? Não está dando certo? Enquanto estavam cantando, estava dando certo. É só vir a palavra aqui, a coisa não dá certo, né? Eu vou descer lá, gente, eu vou ficar aqui embaixo, não tem como fazer isso, então eu vou ter que fazer isso. Aqui dá para acompanhar? Aqui dá, né? Aqui dá beleza, aqui, ó. Legal, né? Olha, só eu descer aqui, deu certo aqui, gente. Então agora eu volto aqui. Então tá bom, eu volto aqui e agora deu certo aqui. Agora sim, né? Muito bem. Ok. Filhos, na medida que vai passando alguns slides aqui, eu quero falar para você que essa mensagem Deus colocou no nosso coração e é para você e para mim. Primeiro, a gente corre alguns riscos para falar sobre isso. A Bíblia fala em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que se levantou uma geração que não conhecia os desígnios de Deus. Já ouviu falar sobre isso? Né? A Bíblia fala que levantou uma geração. Quando o pastor estava orando aqui, sobre as crianças aqui, eu fiquei orando também, cada um dos irmãos, né, sobre essa geração. E a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é de quem não passou a informação. Nós corremos sério risco, que a gente falou o seguinte: pastor, essa geração que está se levantando, né, essa geração parece que é complicado para a gente se relacionar. Eu entendo, filho, eu sei que a coisa é complicada, né? Mas o problema não é com eles, o problema é como se a gente está passando a informação para eles. Então eu quero falar para vocês, se eu tenho aqui vocês comigo nessa noite. Primeiro, eu quero ver aqui quais são algumas gerações representadas. Eu estou vendo você, eu estou vendo o cabelinho branco de alguns, essa noite você não vai ter como esconder, você vai ter que falar a sua idade, vai ter que revelar a sua idade. Eu quero falar, porque essa mensagem é para você e para mim. Existe um estudo sociológico que fala que existem vários tipos de geração. A primeira geração é a geração dos veteranos. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo gente que faz parte dessa geração, hein? Quem tem entre 69 e 92 anos? Levante a mão. Entre 69 e 92 anos. Tem gente que é para levantar a mão e não está levantando, hein? Você está em pecado na igreja, então faça levantar a mão, eu vou aí pegar o seu RG, tá bom? Então ninguém entre 69 e 92 anos, então tá bom. Olha lá, tá vendo? Eu sabia, filho, eu estava de olho no você. Eu falei cabelinho branco, eu estava de olho nele, né? Eu falei, será que esse homem não vai levantar a mão? Então, qual é o perfil dessa geração de 69 a 92 anos? São pessoas extremamente disciplinadas, pessoas leais, pessoas assim, comprometidas, né? Filhos, eu estou dizendo para você de maneira sociológica o que alguns sociólogos falam do perfil dessa geração. Nem todos têm esse perfil, né, pastor? Mas algumas pessoas, a maioria tem. Então, essa mensagem é para a nossa geração dos veteranos. Mas também veio uma segunda geração, que é chamada geração dos baby boomers. Tem entre 50 a 68 anos. Eu estou nessa. Levante a mão quem tem. As mulheres sem dificuldade. Eu quero ver as mulheres levantar a mão aí agora. Irmã, levante a mão. E a outra fala assim, nossa, ela tem tudo isso, né? Entre 50 a 68 anos. Qual que é o perfil dessa geração, chamado baby boomers, né? Filho da guerra? São pessoas extremamente trabalhadoras, decididas, são líderes, pessoas que influenciam, pessoas que inspiram. Pastor, mas eu estou nessa geração e tem muita gente que não tem esse perfil. É verdade, né? Tem muita gente que não tem esse perfil, essa característica, mas geralmente tem esse perfil aí, ok? Depois falaram o seguinte, bom, geração veterano, geração baby boomer, vamos começar a dar agora algumas letras. E vamos começar a falar da geração X. Alguns de vocês já ouviram falar desse negócio, geração X, né? Geração X, entre 35 e 49 anos. Levante a mão aí, quem tem aí? Ok? A mensagem é para você também. Tem gente levantando a mão toda hora, toda vez, gente, não vale. Aí não dá para brincar com você desse jeito, né? Então saber brincar, gente, vamos brincar direitinho, tá bom? Então entre 35 a 49 anos é a geração mais tolerante, é a geração muito presença de família. Pastor, o senhor está equivocado, porque tem muito dessa geração que a pessoa não tem presença e tal. Mas, gente, de maneira geral, tá? São pessoas mais conectadas na televisão, gostam de TV. Aí uns falam assim, fala Deus, que é isso mesmo, né? Então, tem os que não, né? Tira do controle, né? Mas não é só entre essa geração X, não. Claro que outras gerações também tem, mas a grande maioria é dessa geração aí, né? E depois da geração X começaram a pensar o seguinte, bom, já começamos geração veterano, baby boomer, X, vamos continuar então com as letras, né?
Então continuaram agora com a geração Y, que é a geração entre 14 e 34 anos. Levante a mão, entre 14, acho que é a grande maioria nossa, né? Tem gente insistindo em levantar a mão toda hora, tudo bem, né? Então, ainda mais 14 a 34 anos, você já está dentro dessa daí, né? As pessoas são mais informais, são mais pessoas ousadas, são pessoas mais criativas, porém também são mais ansiosas. Pastor, é verdade, né? Esse pessoalzinho de 14 a 34 anos bate uma ansiedade, fala demais, ouve de menos, e um já está cutucando assim, isso mesmo, pastor, fala que é com ele mesmo, fala que é com ela, tal. E depois fala o seguinte, bom, já que começou a geração X, Y, vamos para a geração Z, que é a geração entre 5 e 13 anos. Os pré-adolescentes foram, mas tem entre 5 e 13 anos aqui, quem tem aqui, quase levantou a mão, você fez assim, né? Ele lá, 5, 13 anos ali, né? Lá, achei uma ali, achei legal. Essa geração Z, são chamados nativos digitais, é a geração mais silenciosa, né? A mídia ainda não estudou muito bem. E depois falaram o seguinte, bom, geração Z acabou, então vai para a geração W. Não, pararam. Falaram assim, agora vamos para a geração alfa. A geração alfa é quem tem abaixo de 5 anos. Perfil dessa geração. Gente, vamos deixar eles crescer para a gente saber como é que eles vão ser, né? Então, por enquanto, deixa eles crescer, né? A gente não tem muita ideia de como é que eles vão sair, essa turminha toda. O fato é, por que eu estou falando dessa questão de geração? Porque todas essas gerações que nós citamos agora aqui, você está envolvido, eu estou comprometido de alguma maneira ou outra. E a Bíblia fala que se levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. E aí você lê o livro de Crônicas, o livro de Reis, o que acontecia, né? As pessoas faziam o que queriam, porque não temiam a Deus. A minha responsabilidade nessa noite é mostrar para você alguma coisa da igreja perseguida que talvez você não conheça. Aí você fala o seguinte, pastor, mas o que tem a ver comigo? E eu quero apresentar para você o que essa igreja anda fazendo, embora você saiba que existe uma única igreja, mas é importante você, a partir dessa noite, que é uma igreja missionária, é uma igreja que tem uma visão missionária, conhecer o que a igreja perseguida faz, como reage. E um primeiro ponto que eu quero levantar com os irmãos é essa daqui, né? Agora faz lá, caprichou, né, gente? Claro, né? Tem que sair, não sei como é que é, mas tem que sair um negócio bem feito, né? Tem que sair bem feito. Então, ele veio e falou, não sei o que ele quer, mas tem que sair bem feito, né? Então, mas não dá para mim, gente, essa cara não melhora mais. A minha esposa, a Márcia, ela falou bem, a tendência é piorar cada vez mais, então não tem como melhorar, né? Como é que nossos irmãos encaram a questão do sofrimento? E aqui, filhos, eu quero falar para vocês o seguinte, como é que os nossos irmãos, né, veem o sofrimento? E aí vem uma pergunta que deixa a gente muitas vezes assim, né? Pastor, por que Deus permite que acontece algumas atrocidades, especialmente no Oriente, alguns países da África, alguns países da Ásia? Por que Deus permite isso? Às vezes até dentro da gente, né? Fala o seguinte, pastor, eu estou passando uma fase tão difícil, eu não sei, eu não entendo Deus. Eu oro, parece que o céu se fechou e não vem resposta. E Deus, eu não estou entendendo muito. Será que alguma coisa que eu fiz, deixei de fazer? A gente tem algumas crises, né, com a questão do sofrimento. Parece que a questão do sofrimento é alguma coisa que a gente não gosta nem de muito ouvir e nem de falar. Porque pensar em sofrimento, falar em sofrimento, é a gente se comprometer com a dor do outro. E me parece, filhos, que a gente não quer saber muito dessa questão da dor do outro. A dor nossa a gente esconde, a gente se fecha, a gente não quer que os outros saibam, e quando o outro vem contar então a dor para a gente, ele fala o seguinte, ó, vai falar com o pastor, vai falar com o psicólogo, vai falar com o missionário, vai falar com o outro, porque a gente não quer se envolver, na verdade, com a dor dos outros. Mas eu quero mostrar para você nessa noite, filho, por que Deus permite o sofrimento, especialmente para os nossos irmãos missionários, que estão passando uma situação muito difícil, e pode ser que seja com você também essa situação. Você entrou nessa noite assim, passando um sofrimento que você não entende por quê. Lembra a vida de José? José não entendia por que estava sofrendo. Caramba, eu sou o filho preferido aqui, eu estou aqui com 11 irmãos, tem Jacó, tem Raquel, minha mãe, está tudo bem aqui. Por que passou uma caravana de midianita e levou eu para o Egito? Por que depois de eu levar como escravo, por que eu fui para preso? Por que de preso agora, eu estou agora, né, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. A vida de José está vindo de mal a pior. Ele não estava entendendo a questão do sofrimento. E talvez você não esteja entendendo também algumas coisas. E tem coisas que talvez a gente não vai entender mesmo, né? Porque é uns paradoxos assim, né? Deus manda eu e você orarmos, não é isso? Sim ou não? Sim? Né? Mas por que você ora se Deus já sabe tudo?
A gente não entra numas crises, né? Você fala, pastor, que crise mesmo, né? Porque Deus conhece tudo. Ok, Deus conhece tudo. Então por que ele pede para orar? Então eu vou orar se ele conhece tudo? A gente entra em umas crises. Bom, se Deus é tão bom, por que ele permite o sofrimento? Será que Deus não tem todo o poder para acabar? Deus não pode pegar Satanás e colocar logo, né, esse encardido logo fora da jogada, né, e tirar o sofrimento? Por que Deus não faz isso? Filhos, essas crises que você tem, que eu tenho, são normais. E hoje, nessa noite, nós vamos conhecer um pouco na perspectiva bíblica. O que a gente pode aprender com nossos irmãos da igreja que passam por sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento a seus servos? Para você ter uma ideia, são mais de 100 milhões, está aparecendo aqui para vocês? Tá? São mais de 100 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E aí você fala o seguinte, há todo tipo de perseguição. E é uma forma de sofrimento. É uma forma de sofrimento muito séria, muito grave. Os nossos irmãos passam, né? Eu contei para vocês algumas coisas aqui, desses irmãos que recebem um envelope, uma bala para poder cair fora. Mas tem muitos irmãos nossos, desse país que eu vou falar daqui a pouco para você, que nós vamos, há muitos irmãos nossos que na verdade eles saem da casa, mas não saem do país. Eles querem ficar no país para testemunhar de Jesus. Eles podiam cair fora do país, mas eles ficam. Por quê? Porque eles estão entendendo que o sofrimento tem um benefício. A perseguição tem um benefício. Não é à toa, filhos, que quando a gente fala de perseguição, é qualquer oposição que se levanta contra você e a mim que nos identificamos com Cristo. E algumas marcas que você está vendo em vermelho aí, da perseguição, são as pessoas que são negadas o direito à liberdade religiosa, a ameaça do governo sobre eles. Muitos que eu falei para vocês são forçados a deixar as suas casas, empregos, eles não conseguem facilmente. Se tiver 10 candidatos a uma vaga, 9 são de uma determinada religião e um é cristão, esse cristão pode ser até mais competente, mas ele não vai conseguir a vaga dele naquela empresa, naquele lugar. Nossa, pastor, se isso acontecer aqui no Brasil, eu vou reclamar para o Ministério Público, eu vou reclamar na mídia, eu vou para a IPTV, eu vou fazer um monte de coisa. Aqui, filho, aqui eu e você fazemos isso. Mas lá não tem onde correr. Lá a perseguição é desse nível. Inclusive alguns são agredidos fisicamente, muitos são mortos por causa da fé, alguns são presos, interrogados e muitas vezes torturados. Talvez fale o seguinte, pastor, de tudo isso que o senhor está falando aqui, eu não consigo ter uma identidade com isso, porque está tão longe da gente. Não está perto da gente isso. Então, por isso que eu sou uma geração que não conheço a igreja perseguida. Não, filho, mas nessa noite você vai conhecer. O que eles estão passando? Como é que eles entendem, por exemplo, a questão do sofrimento? E você vai perceber uma coisa muito importante. Que da relação dos 50 países que são perseguidos com essas características aqui, o nosso país, chamado Brasil, você que é brasileiro, eu que sou brasileiro, nós estamos na eminência de sofrer uma perseguição. E aqui está falando um homem de Deus para vocês. E não vai falar o seguinte assim, pastor, nunca ninguém veio falar sobre isso. Então eu vou explicar para você por que eu acredito que nós estamos prestes a entrar numa perseguição. Dos 50 países que hoje são perseguidos, por causa dessas características, sabe como é que começou a perseguição? Eu vou dar para vocês algumas situações. Primeira, crise acentuada na política. O Brasil passa por isso, sim ou não? Sim. Então você fala assim, pastor, mas crise na política, todos os países passam. Eu disse crise acentuada na política. Um país que tem 2 presidentes. Segundo, lastro econômico. A moeda perde o valor, o país perde a credibilidade. Acontece isso no país? Terceiro, intolerância religiosa. Quarto, abre-se para a diversidade. Tudo pode. Você pode acreditar no que você quiser, eu acredito naquilo que eu quiser, você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que quiser. Assim como acontecia lá em Juízes, em Reis, né? Que cada um fazia o que dava na cabeça. Filhos, são sinais
que vão assim, deixando muito claro que os 50 países perseguidos responderam essas perguntas que eu disse para você. Sim, 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 crise política, crise econômica, crise financeira, passamos... mas a gente já... Filhos, mas é muito acentuado isso. Então, por isso que é importante você e eu começarmos a nos preparar, porque daqui a pouco sobe um governo e fala o seguinte, essa igreja aqui fecha, caça o pastor, aí o pastor Donizete vai dar o endereço de cada um de vocês, igual o meu também, sabe como é que é aquele negócio, né? Vai passar para você tudo. E aí, será que a gente vai estar aqui ou não? Então é para você perceber que como que nossos irmãos da igreja perseguida reagem à questão do sofrimento. E tem mais, filhos. Tem uma reportagem aqui, passa para mim, filho, reportagem, está escrito aí, reportagem, é um filminho, é uma reportagem de uns 12 minutos, eu vou cortar. Vou passar só uns 4 minutos. Filho, quando der 4 minutos, você corta a reportagem para mim, tá bom? Para você ter uma ideia de que país que eu estou falando e como é que eles enfrentam o sofrimento. É uma reportagem da semana. Hoje é domingo, né? Algum de vocês, quando chegam, você ainda pega um pedacinho desse noticiário ainda. Pode passar, filho? No slide anterior. O país que nós vamos, agora, na segunda-feira, chama-se Iraque, do Oriente Médio, né? Esse pastor que vocês viram aí, o pastor Homero, é uma bênção esse homem. Eu tive com ele na China, em 2012, nós fomos lá fazer tráfico de Bíblia, então você está falando com um pastor traficante também, né? Então, nós vamos falar e eu fui lá com o Homero. Hoje o Homero está no Oriente Médio, com uma questão de segurança, eu não vou dizer o país que ele está, né? Mas o Homero está fazendo um trabalho lá, então nós vamos agora com um grupo de pastores, um grupo reduzido de pastores, lá para poder entender um pouco mais essa questão. Pode acender algumas luzes aqui também, pode acender umas 2, 3 luzes, senão o pessoal vai dormir aqui, né? Então pelo menos deixa, porque o pessoal fica tudo escuro, até eu vou dormir aqui, né? Acende algumas aí. E aí, filhos, nós vamos assim, o que nós vamos fazer no Iraque? Nós vamos lá porque os nossos irmãos cristãos, muitos, eles estão fazendo o quê? Eles estão saindo pela pressão do Estado Islâmico, conforme você viu aqui. Muitos têm saído, vão para a Síria, vão para a Turquia, né? Mas tem muitos que querem ficar ali. E sabe por que eles querem ficar? Porque eles têm sonhado com um homem de branco chamado Jesus. Esse Jesus que você e eu acreditamos. Eles sonham com o homem de branco e falam o seguinte: esse homem de branco me apareceu e isso impactou minha vida. Para onde que eu vou? Aí, no sonho, assim como aconteceu em Atos Apóstolos. Lembra quando Saulo ele teve problema da visão? Ananias foi recebido por um anjo, falou assim: olha, vai na rua direita, vai lá e encontra Saulo, que você vai tratar dele. Isso tem acontecido demais no Oriente. E aí eles vão na casa dos cristãos, encontram quantos cristãos? 2, 3 cristãos reunidos. Eles falam o seguinte: eu sou muçulmano, eu faço parte do Estado Islâmico, mas eu me encontrei com um homem de branco, eu quero saber quem que é ele. Me ajude a caminhar. E os nossos irmãos cristãos, então, estão fazendo o quê? Estão ficando. Então o objetivo do nosso trabalho lá, filhos, é encorajar os irmãos, apoiá-los para falar o seguinte: filhos, fiquem aí mesmo, não saiam da posição de vocês. Aqueles que recebem a cartinha e vão embora, não tem nenhum problema, não tem nenhum tipo de culpa, falar assim: nossa, esses irmãos estão com medo, estão faltando coragem. Não é. Alguns falam o seguinte: olha, eu vou sair, e eles vivem como o quê? Refugiados. Mas só que tem muitos irmãos em Mossul, em Bagdá, no Kurdistão, que é no norte do Iraque, que querem ficar. E o nosso trabalho é chegar lá, abraçá-los, chorar com eles, se alegrar com eles, comer o que eles comem, dormir onde eles dormem. Bomba tem todo dia, todo horário. Sequestro com estrangeiros todo dia, todo horário. E nós vamos lá. Agora você fala assim: por quê? Eu vou sozinho? Não, eu vou com vocês. Eu preciso que vocês intercedam, eu preciso que vocês clamem, que vocês dobrem o joelho, que vocês falem assim: pastor, existe uma única igreja, nossos irmãos estão passando lá dificuldade. E até para você começar a se aproximar, porque o nosso país, ele está correndo sério risco dessa tal da perseguição que eu falei para vocês.
Então, para você ficar bem assim atento, fala o seguinte, isso está tão longe, a mídia tem divulgado isso, então eles estão mais atentos que a gente. E parece que a igreja, né, pastor, em alguns momentos, a igreja do Brasil, viu, gente? Não estou falando essa igreja não, tá? A igreja brasileira às vezes fica um pouco quase que anestesiada, né? Quase que meio amordaçada, fala assim, né? Mas a coisa é tão distante. É porque falar de sofrimento é falar de algo que a gente não quer se envolver. A gente não quer ver imagens como essa. Mas essas são imagens muito brandas, perto de algumas que a gente tem acesso, né? E ao vivo e a cores, você vê o que nossos irmãos estão passando, eu e você estaríamos muito mais preocupados. Mas, passada essa reportagem, aqui foi o atentado mais recente que teve em Bagdá, mais de 220 pessoas morreram, né? Como é que os nossos irmãos cristãos entendem o sofrimento? Então, aqui agora, aterrissar na palavra, né, para mostrar pelo menos como é que os nossos irmãos veem o sofrimento. Primeiro, o sofrimento aperfeiçoa a nossa vida de santidade. Filho, se não vier uma prova para você e para mim, a gente fica muito acomodado. Deus permite que o sofrimento venha sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre você especialmente, sobre a minha vida especial, porque Deus quer fazer alguma coisa diferente. Eu marquei alguns textos aqui para poder elucidar melhor isso, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, Paulo falando, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. É esse o texto que eu li para você, está em 2 Coríntios 1, 8, 9, que você está vendo aí. Então, filhos, o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, veio um sofrimento tal, que a gente ficou tão desesperado que a gente estava a ponto de morrer. Mas nós decidimos confiar em Deus. Filho, a sua esperança, a minha esperança no sofrimento é no Senhor. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: a minha esperança é no Senhor. Diga aí: a minha esperança. Agora completa assim: a minha esperança no sofrimento é no Senhor. Vai lá. Então, filho, agora fala o seguinte, mas que interessante, né? Paulo falou, mas Jesus também falou que em Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Filhos, para. Jesus aprendeu a sofrer. Não significa que Jesus saiu da desobediência para a obediência, tá? Porque Jesus é perfeito. Ele não aprende como eu e você, porque eu e você aprendemos caindo. A gente aprende pecando muitas vezes. E a Bíblia fala que Jesus, ele fez tudo sem pecado, né? Ele não pecou em nada. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está falando é que Jesus aprendeu a sofrer por causa da profundidade do sofrimento dele. E se Paulo sofreu, se Jesus sofreu, filhos, nós vamos sofrer. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados sois quando por meu nome vocês sofrerem, vocês forem perseguidos. E o que Jesus fala? Alegre-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, filhos, não tem que ter assim, uma postura assim, passiva do sofrimento. Ai, como estou sofrendo. Não, filhos. Os nossos irmãos missionários do Oriente, da Ásia, de alguns países da África, entendem o sofrimento como Deus aperfeiçoando. E é interessante que a gente vê o sofrimento de algumas óticas interessantes, né? Ai, pastor, estou sofrendo por causa de pecado. É que nem os amigos de Jó, né? Que aparece, amigo de Jó aparece um monte, né? Ah, você está sofrendo por causa do pecado. A gente às vezes começa a falar coisas, filho, que não está escrito na Bíblia. Deus permite muitas vezes o sofrimento para lapidar a sua igreja. E olha, filhos, eu tenho conversado com alguns irmãos da igreja perseguida, sabe o que eles falam para a gente? Pastor, não orem para que cesse a perseguição. Ore para que a gente permaneça firme na perseguição. Pastor, não ore para acabar a perseguição aqui, porque se acabar a perseguição aqui, isso eu ouvi de um cristão do Sudão do Sul, nós corremos o risco de ficar igual à igreja brasileira.
Falou para mim e para você. Você pensa que eu vou sofrer? Não, eu vou passar para você essa informação também. Você sofre junto comigo também. E é uma bela burdoada na cara da gente, né? Ele falou, não, pastor. Porque se cessar a perseguição aqui, pelo que o senhor está falando da igreja brasileira, a gente vai ficar igual a vocês lá, e a gente não quer não. A gente quer ser santificado na perseguição. Filho, creia, que nem o apóstolo Paulo falou, que essa perseguição, essa luta, esse sofrimento na sua vida tem um propósito. E Deus quer trabalhar isso com você. E é importante você nessa noite perceber isso, que nossos irmãos cristãos lá, eles têm essa percepção de que Deus está trabalhando. Então, Deus permite o sofrimento, porque o sofrimento aperfeiçoa a nossa vida de santidade. Mas Deus também permite o sofrimento, porque o sofrimento preenche o que falta nas aflições de Cristo. Filho, eu fiquei extremamente assim, né, vendo esse texto aqui. O texto fala exatamente isso. Paulo fala em Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, Paulo falando, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Filhos, fala sério. Dá para você entender esse texto? O que resta do sofrimento de Cristo? A obra dele não foi completa na cruz? Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm dúvida? Foi completa, não foi? Então por que Paulo fala o seguinte? Olha, vocês me ajudem a completar o que resta das aflições de Cristo. Quer dizer que está faltando alguma coisa? Eu vou explicar para os irmãos qual que é o entendimento desse texto. O entendimento desse texto é o seguinte, que quando a gente sofre por amor de Cristo, muitas pessoas olham esse sofrimento e acabam se convertendo. Na África, um tempo atrás, um missionário, ele entrou numa aldeia e ele foi falar de Jesus. Sabe qual foi a penalidade dele? Deram uma surra nesse missionário, largaram ele no meio da mata, ele ficou 3 dias entre consciência e inconsciente, se levantava, ficava um pouco de água, adormecia, levantava, daqui a pouquinho um monte de feridas que ele estava no corpo. 3 dias depois, sabe o que ele fez? Ele se levantou e voltou na aldeia. Na mesma aldeia que havia o machucado, o ferido, o espancado. Sabe o que a aldeia fez? Desceu a lenha nele outra vez. Não queremos esse evangelho aqui, não queremos essas boas novas aqui. Bate no cara, machuca o cara, segura o cara. As mulheres iam com aqueles arames farpados e jogavam e tacavam nas costas dele e largaram outra vez no meio do mato. E ele ficou quase uma semana lá, entre a vida e a morte, comendo alguma coisinha que ele achava, tal. Depois de uma semana, esse missionário da África vai até a aldeia. E quando ele começa a falar, filhos, Jesus é o Senhor, nem falou Senhor, desce lenha outra vez nele. Aí ele fica inconsciente. Passado alguns dias ele acorda. E quando ele acorda, as mesmas pessoas que estavam espancando há uns dias atrás, estavam tratando das feridas deles, chorando, estavam quebrantadas, estavam arrebentadas, falando assim, o que a gente estava fazendo com você? Nos perdoa, nos perdoa. Aí o evangelho chegou naquela aldeia. Isso significa, completa o que falta das aflições de Cristo. Quando nós sofremos os sofrimentos por Cristo, outras pessoas olham e falam o seguinte, tem alguma coisa diferente com aquele crente. Porque ele sofre, ele padece, ele é perseguido, mas ele continua firme. Então, filhos, o propósito do sofrimento, Deus permite o sofrimento. Por que Deus, permite que os seus servos sofram? É porque o sofrimento preenche o que falta das aflições. Se a gente não está passando nenhum sofrimento, é porque deve ter alguma coisa errada com Deus que nós acreditamos. Porque é natural acontecer isso. É natural você ser perseguido, é natural eu ser perseguido. Porque você entra como luz no meio das trevas. Então vai impactar mesmo, vai ter choque. Mas parece que no nosso país a gente quer dar certo, né, pastor? O jeitinho, né? O jeitinho fala assim, não, fica com o pezinho aqui, outro pezinho aqui, né? Abre o pezinho aqui, o pezinho ali, vai, assim vai. Filhos, o sofrimento não só lapida o crente para ser mais santo,
mas o sofrimento também preenche o que falta das aflições de Cristo. E também, filhos, o sofrimento reforça a pregação do Evangelho. Isso é muito interessante, filho. O texto de Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: naquela ocasião, que foi o dia da morte de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e de Samaria. Bom, você conhece o texto de Atos 1:8, né? Quem conhece o texto de Atos 1:8? Levante a mão. Quem conhece então? Pode falar, gente. Fala para mim o texto, filho. Não, esse é 8:1. Fala 1:8. Eu quero o contrário. Eu pensei que sabia de cor, gente. Vocês sabem de cor. Quem sabe de cor, levante a mão. Ninguém vai levantar agora, né? Eu sei que você sabe, né? E recebereis. Vamos lá, gente. Recebereis. Isso. Continua. Vocês perceberam uma coisa interessante? Em Atos 1:8, Jesus deu poder para a igreja. Para a igreja fazer o quê? Ir pregar. Só que de Atos capítulo 1 até capítulo 8, a igreja não saiu do lugar. Aí vem a morte de Estevão, em 8:1, e o que acontece com a igreja? Perseguida, ela dispersa. Para onde que ela dispersa? Acabamos de ler o texto aqui. Para onde? Judeia, Samaria, onde a igreja não estava indo. Filhos, se não vai pela obediência, vai pela perseguição. Se a igreja não cumpre a obra dela, a missão dela, pela obediência, que Jesus falou lá em Atos 1:8, vocês vão receber poder para vocês testemunhar. Mas a igreja ficou assim, né? Então fala o seguinte: ok, então vem uma perseguição, vem um sofrimento na igreja, e Atos 8:1, que nós lemos agora, o que acontece? A igreja se dispersou. E para onde a igreja foi? Para Samaria, para a Judeia, onde Jesus tinha falado para ir. Filhos, isso acontece com a igreja. O sofrimento reforça a pregação do Evangelho. É interessante a gente ver isso, né? Que quando as pessoas elas têm essa ideia clara, acontece o que está escrito em Atos 11:19. Eu estou com o texto marcado aqui, fica mais fácil para eu ler, para ganhar tempo. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, nós estamos em Atos 11:19, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem. Então, quando veio a perseguição, não veio só em Samaria, não veio só também na Judeia, mas veio aqui também, hein? Obrigado, filho. É na Fenícia, no Chipre, na Antioquia, em tudo que era lugar, filhos. Eu queria ser um discípulo de Estevão, não sei quanto a você. Estevão morreu aos pés de Saulo aí. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu queria, assim, se Estevão fosse vivo, tivesse uma igreja, eu queria ser, assim, sentar lá no fundinho para ouvir Estevão pregar. Não queria na frente, não. Queria estar ouvindo lá Estevão pregar, falar. Estevão era uma pessoa importante? Sim. Estevão não era uma pessoa essencial para o Evangelho? Por que Deus permite que esse homem morre, novo, apedrejado? É porque os caminhos de Deus não são os nossos. Então Deus permite muitas vezes o sofrimento, para que através dele, o que está lendo aí, o sofrimento força a pregação do Evangelho. Com a morte de Estevão, a igreja teve que espalhar. O que Jesus falou sobre a semente? Se a semente não cair numa terra e não morrer, ela não produz nada. Para que eu e você temos que morrer nessa noite, filho? Para produzir alguma coisa? Será que eu tenho que morrer pela minha indiferença? Será que eu tenho que morrer pela minha... Ah, pastor, mas lá no Iraque, é longe, eles falam lá árabe, falam curdo, eu não vou aprender essa língua nunca. Eu também não, filho. Mas eu vou lá com vocês. Porque os nossos irmãos lá estão entendendo que tem que ficar lá. E para eles seria muito fácil falar assim: vamos cair fora todo mundo. Já pensou se todos os cristãos saem?
Os muçulmanos, eles recebem a visita de Jesus através de sonho e não tem quem discipule eles. Olha que coisa interessante. Como é que vivem nossos irmãos? Isso aqui é fruto de alguma experiência que nós temos no campo missionário. Eles vivem esperando a morte por Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos 8,35. E esse texto nós vamos ler para você participar junto comigo também. Agora você vai conhecer um pouquinho o perfil dessa geração de cristãos que vivem lá. Romanos 8,35. Diz assim a palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será fome, perseguição? Ou nudez, ou perigo, ou espada? Dá uma paradinha aí. Nossos irmãos cristãos, eles vivem esperando a morte por Cristo. Parece uma coisa paradoxal, né? A gente vive aqui falando o seguinte: Deus, estica um pouco mais a saúde nossa, né? Estica um pouco a vida nossa, estica um pouco a nossa geração, dá uma esticada um pouco mais, porque eu vou casar, porque eu estou comprando uma coisa, eu preciso fechar um negócio, eu preciso deixar tudo certinho. Deus, não vem agora não, tá? Jesus, não volta agora não. Os nossos irmãos da igreja perseguida vivem com uma expectativa de morrer sim, mas esperando por Cristo. E filhos, eu vou lá com eles. A minha esposa Márcia fala assim: você vai, mas você volta, pelo amor de Deus, você volta, né? Ela fala: você vai, mas você volta, você volta. Não sei. O que eu sei é que eu quero ficar junto com eles lá. Porque eles estão entendendo o que é morrer por Cristo. E não é morrer assim, sabe? Algum sonho, algum projeto. É morrer de morte morrida mesmo. É você não ter escolha. É você falar assim: abra a mão de Jesus e sirva lá. Não, eu não vou abrir mão de Jesus. Mata, decapita, morte. Eu sei o que é isso, filhos. Eu sei que é isso porque eu toquei em alguma dessas pessoas. Alguns de vocês viram aqui, vocês acompanham pela mídia, né? Isso é muito bom, acompanhem a hora, interceda. Mas Deus tem me dado o privilégio de alguns países, alguns continentes, tocar nesses irmãos. E eles não são pessoas tristes assim: ai, que sofrimento, que dor, que perseguição. Eles consideram um privilégio. E falo mais, filhos, para você conhecer o sofrimento dos irmãos da igreja perseguida. Eles falam assim para mim: pastor, quando nós estivermos na iminência de morrer, nós já perdemos marido, esposa, perdemos filho, perdemos filha, perdemos casa, perdemos emprego, estamos aqui presos, injuriados, ninguém se lembra da gente. Mas quando a gente está pronto para entrar para o martírio, e quando é martírio, filhos, é martírio mesmo, é facão, né? Não tem anestesia nenhuma não, e vai retalhando o cristão, né? E quando eles vão entrar no martírio, sabe qual que é a oração que eles pedem para nós fazermos? E eu espero em Deus que nessa noite a gente daqui a pouco faça essa oração. O que eles esperam é falar assim: pastor, que a igreja brasileira interceda por nós, para que quando a gente tiver para ir para o martírio, a gente não abra mão de Jesus. Aí você fala o seguinte: pastor, mas é uma coisa errada, porque se eles passaram tantas coisas como eles passaram, agora está mais fácil, é só eles morrer. Não, para eles é o momento mais difícil, é quando eles são tentados a fazer o quê? Desistir, apostatar da fé. É uma coisa que eu não entendi também quando eu falei: mas filhos, vocês passaram tantas dificuldades, tantas perdas, tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta dor. Quando chega no final, puxa, não é só alegria? Não, pastor, dá uma vontade louca da gente. A gente fala o seguinte: eu abro mão, eu desisto. Então, pastor, dá esse recado para a igreja brasileira. Pedem para eles orarem, interceder por gente, para a gente ficar firmes até a morte. Em Apocalipse, Jesus fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Filhos, eles vivem esperando a morte por Cristo. E eu e você? O que a gente vive? Como é que a gente vive? Vive querendo conquistar,
vive querendo ter, vive querendo, né, mais. Parece que a gente tem que aprender alguma coisa com relação ao sofrimento com nossos irmãos da igreja perseguida. Mas olha como é que eles vivem também. Eles vivem contando com a intercessão do Espírito. A Bíblia fala em Romanos 8, 26, 27, que a gente nem sabe orar como convém. Mas o Espírito é que ora por nós. E Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, que não precisa ficar preocupado com o que você vai ter que falar, mas que o Espírito ia falar por meio deles. Nós tomamos tantas decisões por nossa própria conta. Fala sério, não é verdade? A gente não ora para tomar uma decisão, não ora para uma escolha importante. A gente faz o seguinte: amanhã, segunda-feira, eu tenho uma decisão muito importante, eu acho melhor fazer isso. Aí a gente dá com os burros nas águas, como a gente fala, né? A gente atropela tudo, porque a gente não orou, porque a gente não pediu a direção de Deus, porque a gente não permitiu que o Espírito intercedesse por nós. Nossos irmãos passando todo tipo de privação. Por que Deus permite o sofrimento para esses irmãos nossos? Porque eles aprenderam a ouvir a Deus. Qual foi a última vez que você ouviu a Deus? Ou a gente está falando mais? A gente gosta de falar, né? Deus, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso. Tá bom. Será que na hora de você falar assim: Deus, deixa eu ouvir o Senhor? Nesse silêncio da minha alma, nesse sofrimento da minha alma, deixa eu ouvir o Senhor. Eu não quero ficar reclamando, eu não quero ficar falando o que eu preciso, porque o Senhor sabe, mas deixa eu ouvir a tua voz. Interceda por mim, porque eu não sei nem orar como convém. Olha como é que eles vivem. Parece que é um pouco diferente da gente, né? Nós vemos assim: primeiro, a gente quer vida, a gente quer esticar a nossa geração. Deus estica a nossa geração de saúde. Segundo, a gente quer assim, né, viver tomando as decisões conforme achar melhor e não pedindo a orientação de Deus. E isso me chamou muita atenção. Eles vivem com gratidão. Nós agradecemos pela liberdade, eles pelo privilégio de sofrer por Jesus. Abrem Atos 5,41 aí. O irmão que abrir pode ler, ou a irmã que abrir, lê em voz bem alta aí. O que fala Atos capítulo 5, versículo 41? Para nós falando assim: ufa, que bom que somos livres. Eles não. Eles falam assim: que bom que estamos sofrendo, porque esse é um privilégio, sofrer por Jesus. Alguém em voz bem alta lê para a gente. Pode ler, filho. Eles julgaram o quê? Dignos de padecer, de sofrer pelo nome de Jesus. Eles vivem com gratidão. Unidade na perseguição, filhos. Nossa igreja do Brasil precisa começar a entender isso, que os nossos irmãos estão sofrendo todo tipo de dor. Eles são parte de você e de mim. Não dá para eu ficar vendo o noticiário e falar o seguinte: agora eu desligo, agora eu aperto, eu tenho uma outra realidade. Não, filhos, nós podemos estar sujeitos a essa realidade muito breve. E eles já estão ensinando a gente alguma coisa, o que é passar pelo sofrimento. Ué? Fui eu ou foi você? Fui eu. Reflexão e ação. Quero convidar você a pensar um pouco. Quando sofremos, temos tido a convicção de que nossa esperança está em Deus? Você disse para o seu irmão agora de pouco: a minha esperança no sofrimento está em Deus. Você tem essa convicção? Eu e você temos essa convicção? De que esse sofrimento que você passa, Deus está no controle? Estamos dispostos a carregar a cruz, sofrer por amor a Jesus que aprendeu a sofrer? Estamos dispostos a completar as aflições de Cristo? Através do meio do seu sofrimento, para que outras pessoas o aceitem? Estamos colocando as nossas vidas, recursos, tempo, energia, para que o reino de Deus alcance pessoas em todos os lugares? Primeiro eu tenho que refletir, depois eu tenho que pensar. E agora eu vou concluir. Por que eu comecei a falar sobre geração? Porque Jesus falou sobre geração. Abra comigo em Mateus capítulo 11.
E eu espero que essa palavra fique no meu e no seu coração. Mateus 11. Versículo 16. Perdão, versículo 15. Mateus 11, 15. Eu comecei falando sobre geração. Você se identificou com a sua geração. Mas olha que Jesus está fazendo a seguinte advertência para nós essa noite. Mateus 11, versículo 15. Quem tem ouvidos, ouça. Então, vamos esticar nossos ouvidos aqui. Jesus falando. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não prantearam. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Então agora veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Filhos, esse texto eu faço a seguinte conclusão do nosso encontro nessa noite. Esse texto aqui, ele é tenso para nós. Porque a gente falou de geração no começo. E Jesus agora fala o seguinte: a quem eu vou comparar essa geração? É como meninos, que na hora de tocar, vocês não dançam. Na hora de prantear, vocês não choram. Veio João Batista e veio com uma mensagem dura, de arrependimento, e vocês falaram assim: esse homem tem demônio. Agora vem o Filho do Homem, vem Jesus, e vocês falam assim: ah, esse homem aí come com um glutão, com um pecador, ele não tem credibilidade. O que vocês querem? É como se Deus falasse assim para mim e para você essa noite: filho, eu não estou te entendendo. Ele falou isso para mim. Eu não estou entendendo qual que é da sua geração. É para dançar, tá? Estou tocando, dança. Não dança. É para chorar, tá? Não chora. Vem João com a mensagem, não aceita. Vem Jesus com a mensagem, não aceita. É como se Deus falasse assim: olha, eu estou assim, perplexo com a geração de vocês. Eu não estou entendendo o que vocês querem. Então dá para entender o perfil da nossa geração, né? Uma geração de pessoas desatentas, talvez indiferentes, talvez uma geração acomodada. A minha e a sua geração. Por isso que nessa noite a Bíblia fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus quer tirar você e eu dessa situação de falar o seguinte: ah, os irmãos perseguidos não tem nada a ver com a gente. É como Jesus fala o seguinte: olha, ô filho, preste atenção. Você vive uma geração que você tem que estar globalizado, que você tem que estar inteirado, que é uma igreja sofrendo, que o evangelho é pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Esses lugares não excluem um ao outro mutuamente, eles se agregam um ao outro. A igreja evangeliza, a igreja faz missão aqui em Itatiba, ela faz a missão na sua casa, com seus amigos, na escola, na faculdade, né? No ponto de ônibus, também no estado de São Paulo, também num país chamado Brasil e também num país chamado Iraque, num país do César chamado Jordânia. Ou seja, a igreja ela não exclui assim: ah, mas vou fazer só missão aqui. Não. Se não for pela obediência, vai pela perseguição. Então, filhos, esse lembrete de Jesus para nós essa noite é: a quem eu vou comparar essa geração? Vem João, não aceita. Vem Jesus, não aceita. Vocês estão no meio fazendo o quê? Agora eu concluo. A Bíblia fala em Atos que Davi, tendo servido a sua geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Davi foi um homem que serviu a sua geração. Que nessa noite, filho, você seja encontrado servindo a geração que você representa. Mas pode ser que você esteja aqui nessa noite assim: pastor, estou sofrendo demais, eu estou com muita dor, eu não estou com percepção do outro, eu estou focado só para mim. Que nessa noite o Espírito Santo leve a você
a tirar dessa zona de conforto e você olhar para o outro irmão nosso que está sendo perseguido. Se de repente esse é o teu desejo nessa noite, eu quero aproveitar a oportunidade de orar por você. De você vir aqui na frente para nós orarmos por você e falar assim: Deus, realmente eu estou meio parado, eu estou assim, desatento, eu estou assim, meio que, assim, né? Entre João, não aceito, Jesus não aceito, é para dançar e eu não danço, é para chorar eu não choro. Ai pastor, estou vendo uma vida tão assim, sem sentido, uma vida tão assim para mim, só voltado para mim, não estou pensando no outro. Eu quero convidar você, filho, a vir aqui na frente. E nós vamos orar por sua vida. Se levante e vem aqui na frente para nós orar por você. Pode vir aqui. O importante, filho, é você ouvir a voz do Espírito. É ouvir a voz do Espírito e falar assim: eu preciso, Jesus, de tomar uma posição nessa noite. Eu estou muito voltado para mim e menos para o outro. Eu preciso perceber essa realidade da igreja perseguida. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me tire dessa zona de conforto, porque é para cantar e para dançar e eu não faço isso, eu não me alegro, mas também eu não choro. Eu estou com o coração tão insensível, eu estou com o coração meio duro. Que no nome de Jesus, filho, nessa noite você se liberte disso e fala o seguinte: eu quero fazer diferença na minha geração. Eu quero fazer diferença na geração dos meus irmãos da igreja perseguida. Eu quero, em nome de Jesus, tomar uma decisão de ser uma pessoa que use os talentos que Deus me deu para o outro. Eu quero interceder pela vida do outro. Eu quero deixar de olhar só para mim e olhar para o outro também. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Igreja, fique em pé, levante suas mãos. Quem está aqui na frente, se derrame diante do Senhor, ore, clame e peça para o Senhor: Senhor, misericórdia da minha vida, porque minha vida não tem tido muito sentido. Eu quero entender o sofrimento que eu estou passando, porque o sofrimento tem um objetivo, é a glória do Teu nome. Eu quero aprender a sofrer como Cristo sofreu, sim. E eu não quero ficar reclamando e murmurando. No nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor venha fazer uma obra da minha vida hoje, Senhor. Venha tirar essa indiferença, venha tirar esse coração duro, um coração desatento. Às vezes não é dureza não, filho, às vezes é um coração desatento mesmo. E agora você ouviu um pouco da igreja perseguida, que na verdade é uma igreja só. Quem sabe nessa noite você não se levanta e clama, e peça, e ora, que você interceda, que você agora tenha um coração mais pronto para ser lapidado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite, Senhor, clamando pelas vidas que estão aqui na frente, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra tem poder para mudar, para transformar, Senhor, para renovar, Senhor. Que nós saímos daqui com essa palavra cheia no nosso coração, Senhor. Que nós saímamos, Senhor, repletos, Senhor, da unção do Teu Espírito, Senhor, para fazer diferença na nossa geração, Senhor. Pai querido, abra os canais, Senhor, para que a gente testemunhe, para que a gente fale, para que a gente contribua, para que a gente vá, para que a gente mobilize, para que a gente interceda, Senhor. Seja qual for o papel de cada um aqui, Senhor, mas o fato é que nossos irmãos da igreja perseguida não podem mais sentir só, Pai querido. Eles precisam da nossa intercessão, do nosso apoio, Pai. E nessa noite eu quero crer, Senhor, que nessa igreja aqui em Itatiba, o Senhor está levantando guerreiros e guerreiras do Senhor, Pai querido, para se colocar na brecha, Senhor, para interceder, para amá-los, Senhor, para sentir a dor deles, Pai querido, para sentir o sofrimento deles, Senhor. E que nós sejamos também preparados, Senhor, para o sofrimento, Senhor. Que nós sejamos trabalhados pelo Senhor quando estamos sofrendo, Senhor. Que o Senhor preencha o que falta das aflições de Cristo na nossa vida, para que as outras pessoas vejam a beleza de Cristo em nossas vidas, Senhor. Que ao sofrer o Teu Evangelho seja propagado para todos os lugares, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece a fé de cada um dos meus irmãozinhos aqui nessa noite, Senhor. Que eles sejam revestidos, revigorados, transformados pelo poder do Espírito. Eu oro agradecido em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, amém.